Bom dia você que acompanha o Povo na TV. A partir de agora damos sequência à nossa cobertura das eleições de 2022. Hoje recebendo, como vocês podem ver, o candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB. Aqui comigo nessa missão, Josival Pereira. Teremos 25 minutos, como tivemos com o candidato da oposição, Pedro Cunha Lima. Candidato, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui. Bom dia. Quero dar as minhas saudações, meu primeiro bom dia a quem está em casa nos assistindo, nos honrando com a audiência. E dizer que estamos aqui à disposição para conversarmos sobre a Paraíba, principalmente. Josival começa. Eu vou fazer a pergunta, bom dia, governador, é o seguinte. Geralmente em campanhas eleitorais aparecem propostas, grandes projetos de infraestrutura que as pessoas acreditam que podem impulsionar o desenvolvimento do Estado. Eu dei uma olhada no seu programa e, por exemplo, não vi nada sobre... Eu estou dizendo temas que rolam na campanha. Porto de Águas Profundas, porto, duplicação de rodovia, essas grandes obras. O senhor parece que evitou um pouco isso no seu programa de governo. A Paraíba precisa de grandes projetos de infraestrutura desse momento para desenvolver ou tem outra concepção de desenvolvimento no seu plano de governo? Nosso plano de governo está pautado principalmente naquilo que nós chamamos de desenvolvimento regionalizado. É importante entender que a concentração de desenvolvimento para um estado, ela não pode estar como acontece no estado da Paraíba, em que João Pessoa e Campina Grande, claro que vão continuar capitaneando esse desenvolvimento, entretanto você tem que promover desenvolvimento regionalizado. Então é preciso que se faça investimentos em infraestrutura em toda a Paraíba. Então estradas importantes que nós estamos fazendo na área de turismo, por exemplo, quando você liga Cabaceiras a Boa Vista, você está passando muito perto da pedra do Lajeado de Pai Mateus, você promove o desenvolvimento. Quando você constrói uma estrada como a Lagoa Nova Areia, passando em 10 engenhos, você permite que ali o turismo possa se instalar, fazendo e promovendo, gerando, evidentemente, emprego e renda. Mas nós temos, sim, grandes obras que estão sendo implantadas agora e que terão continuidade. Grandes projetos como o Centro de Convenções de Campina Grande, grandes projetos como a terceira entrada do Vale do Piancó, do São Francisco, para que a gente possa garantir água. As adutoras do Cariri e do Curimataú, a do Curimataú que está em execução e a do Cariri que já está em licitação, são obras que envolvem recursos aí de pelo menos 150 milhões de dólares. Isso, logicamente, fará uma diferença significativa na matriz de infraestrutura que o Estado precisa. Nós temos diversas etapas devidamente resolvidas, equacionadas, como a questão da logística de transporte. Estamos melhorando agora com a dragagem do Porto de Cabedelo, que já começou, para fazer com que o Porto de Cabedelo tenha um upgrade muito grande e possa ser utilizado 24 horas, sem interrupção, possa receber navios agora de até 55 mil toneladas, fazendo com que o porto seja a verdadeira porta de entrada e saída dos nossos produtos. Essas ações são ações que envolvem recursos vultosos. Só no Porto de Cabedelo são 95 milhões de reais de recursos próprios. Obras que nós estamos trabalhando aqui, como eu disse, o Centro de Convenções de Campina Grande, que vai mudar realmente a forma da realização e atração de negócios, feiras, eventos, congressos para Campina Grande e que você tenha a área de turismo, mas associado principalmente às empresas. Fazer com que a Paraíba tenha um ambiente de negócio para a atração de novas empresas é uma outra meta do nosso governo, que hoje já existe e que nós pretendemos ampliar. Então existe um conjunto de ações em cada setor, saúde, educação, infraestrutura, proteção às pessoas, cuidado com as pessoas, que serão pauta, sim, desse nosso segundo governo, se Deus quiser. Para viabilizar grandes obras, é importante parceria com o governo federal. O senhor tem reclamado que o governo Bolsonaro não agiu dessa forma, de forma parceira com o governo do estado da Paraíba. O senhor recebeu nesse segundo turno o apoio do ex-presidente Lula, que está disputando a presidência. Nessa declaração de apoio, o senhor conseguiu a confirmação de uma parceria futura, caso os dois sejam eleitos, para viabilizar grandes obras, como no primeiro turno Lula chegou a falar na construção do Hospital de Trauma do Sertão? O senhor tem esse aceno? Nós tivemos uma audiência extremamente proveitosa com o presidente Lula, em que ele confirmou mais uma vez compromisso com a Paraíba. Primeiro porque ele achou o programa Tá na Mesa, esse programa de segurança alimentar, aqui implantado na Paraíba, um modelo extraordinário. E ele pretende implantar um modelo de segurança alimentar no Brasil e realmente se ofereceu na condição de presidente da República a dar suporte a esse programa.
Da mesma forma, concluir a triplicação aqui desse trecho da BR-230 que paralisou ali em Intermares. Mas a gente sabe que essa obra precisa chegar às Três Lagoas e chegar depois até o Hospital Metropolitano. Nós já estamos aqui licitando, já começando a obra, de um grande viaduto que vai se localizar ali na Ceasa, que fazia parte, que faz parte, evidentemente, desse projeto de triplicação que o DENIT paralisou ali em Intermares. Um outro compromisso foi a terceira entrada do eixo Piancó, tão sonhada perenização do rio Piancó, em que o presidente garantiu, e através, inclusive, publicamente, porque ele gravou um vídeo, dizendo que nós vamos juntos construir aquela obra. E que recursos até do BNDES, se não tiver no orçamento da União, mas recursos através do BNDES para garantir a execução daquela obra, que vai ser a redenção de toda uma região. É parceria. É isso que nós precisamos ter numa relação institucional. Porque os interesses aqui não são os interesses particulares nem privados, nem meu ou de qualquer presidente da República. São os interesses do povo da Paraíba. O que nós queremos é isso. Infelizmente, os ministérios hoje não têm orçamento sequer para tentar dar prosseguimento a grandes obras. Mas eu espero que realmente a partir de janeiro a gente possa ter essa parceria. Nesse espaço, temos sempre discutido os planos de governo que os candidatos registraram lá no Tribunal Regional Eleitoral, na Justiça Eleitoral. E vi lá no seu programa de governo que tem a proposta de economia verde para o estado da Paraíba e a proposta de agricultura com carbono zero. Eu fiquei olhando e fiquei imaginando na Paraíba, que tipo de projetos na Paraíba englobariam essa história de economia verde. Se já tem realmente uma ideia, se o senhor tem uma ideia de transformar isso, de implantar isso, ou aquilo ali é apenas uma proposta para modernizar o programa de governo? De forma alguma, isso aqui é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Você continuar fazendo investimentos em energias renováveis, a Paraíba hoje é um celeiro. Nós triplicamos a nossa geração de energias renováveis, energias solares, energia eólica na Paraíba, porque criamos as condições para atrair essas empresas. E essa possibilidade veio a partir da implantação de uma grande linha de transmissão de 500 kV, que liga o Ceará a partir de uma cidade chamada Milagres, passando em Cajazeiras, Santa Luzia, chegando a Campina Grande, chegando a João Pessoa e interligando com Pernambuco, para que toda a energia gerada no estado possa ser distribuída pelo operador nacional para o país inteiro. Nós estamos desenvolvendo trabalhos nessa direção porque é necessário que a matriz energética que a gente tem hoje no Nordeste seja mudado. Você não dá para imaginar que o Nordeste, que tem muito sol e muito vento, ainda continue gerando energia a partir da água, a partir de usinas hidrelétricas. Nós queremos utilizar a água para a produção, nós queremos utilizar a água para a garantia hídrica das cidades. Essa mudança na matriz, ela já começou, evidentemente, e nós queremos consolidar cada vez mais. Então, dentro do nosso programa, vai nessa direção, inclusive com o plantio, para que a gente possa ter essa economia baseada no carbono zero, para que a gente possa evoluir na Paraíba também dentro desse segmento. Ainda dentro do seu plano de governo, tem um ponto que me chamou a atenção e me levantou algumas dúvidas. Estabelecer programa de integridade relacionado a servidores e fornecedores. Recentemente tivemos uma operação na Sudema, em que está sendo investigado pelo GAECO servidores que poderiam estar cometendo fraudes nas licenças. De que forma esse programa funcionaria e impediria essa situação, por exemplo? É importante dizer que essa operação que houve lá na Sudema foi por solicitação da Sudema. O governo do estado detectou que alguns funcionários, infelizmente, estavam usando a sua condição de funcionário para tentar facilitar ou dificultar determinadas concessões de licença. E você não pode. E esse governo não aceita, não admite e não ficará de forma nenhuma acobertando qualquer ato que seja não republicano de qualquer servidor. Então nós pedimos essa apuração. Primeiro ponto que precisa ficar muito claro aqui para a população. Nós solicitamos, foi feita a operação, foi detectado que 4 funcionários estavam se aproveitando da sua função para fazer isso.
Então, nós afastamos os servidores, estamos dando o devido direito de defesa, mas nós tomamos as providências. O que se faz necessário, cada vez mais, é ampliar o nível de transparência pública. E o estado da Paraíba é o 6º estado do Brasil em transparência pública. 6º. Nós melhoramos todos os mecanismos para que o cidadão possa acompanhar. Hoje, se o cidadão entrar em casa na internet e entrar no site do governo do estado, paraíba.pb.gov.br, ele vai ter a oportunidade de olhar e entrar lá num banner, transparência, e saber cada centavo aonde está sendo gasto nesse estado. Ele pode entrar, por exemplo, na Secretaria de Segurança e saber claramente o que acontece com os números da segurança pública hoje, atualizados no estado. É assim, é com transparência que nós vamos conseguir evitar que ocorram problemas de excesso da postura de algumas pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui. Todos os programas de governo, de todos os candidatos, essa questão aparece no seu também, no seu programa de governo. Essa questão foi para os debates, enfim, que é a história de concurso público para a Polícia Militar, que é a história da segurança, que é a história de que a Polícia Militar precisa aumentar um contingente de policiais. E a minha pergunta é muito clara. O Estado tem condições de fazer um grande concurso público para a Polícia Militar, por exemplo, e colocar o contingente que a lei na Paraíba prevê de policiais militares? Enfim, tem condição disso? O senhor que é governador sabe as condições? Quanto é possível aumentar ainda o contingente da Polícia Militar através de concurso público? As pessoas se prendem a uma informação de muitos anos atrás em que se cria uma relação entre habitantes e número de pessoas vinculadas à Secretaria de Segurança. Esquece, entretanto, que há 20 anos atrás a segurança pública era feita de uma forma completamente diferente do que é feita hoje. Talvez nós sejamos do tempo que tinha guarda noturno nas ruas. A segurança pública de hoje não é mais isso. A segurança pública de hoje é investimento em tecnologia. Nós estamos investindo mais de 100 milhões de reais na construção dos centros integrados de comando e controle na Paraíba. Já entregamos o de Patos, já entregamos o de Campina Grande, que está lá operando, interligando câmeras pela Paraíba toda, e estaremos inaugurando agora em dezembro, o de João Pessoa. Essa é uma forma diferente de fazer segurança pública. O número de policiais, que se diz que é o menor do Brasil, é uma grande mentira. Basta entrar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e entender que nós somos o 10º estado na relação habitante-servidores da segurança. Para que a gente tenha a verdadeira convicção trabalhando com dados corretos. Então, nós realizamos concurso para a Polícia Civil. Estamos integrando mais 1.400 servidores às forças de segurança. Porque a segurança para a gente é a Polícia Militar, é Corpo de Bombeiro, é Polícia Civil, é Detran, é Polícia Penal. Esse é o sistema de segurança. Então, quando a gente faz concurso público para a Polícia Civil de 1.400 vagas, nós estamos dizendo que há necessidade, sim, para repor pessoas que se aposentam, pessoas que deixam o serviço público, e essa necessidade cada vez maior. Quando eu cheguei em 2019, eu aproveitei um concurso que tinha antigo da Polícia Militar e chamei 1.150 pessoas para a Polícia Militar. Estamos fazendo um concurso público para 1.400 pessoas, 1.400 profissionais na área da Polícia Civil. E vamos fazer em 2023 concurso novamente para a Polícia Militar e Polícia e Corpo de Bombeiros. Existe uma demanda e nós estamos atuando. Não se faz nada do dia para a noite. O importante é entender que o processo acontece na melhoria das condições de trabalho, no oferecimento das melhores condições de trabalho e também com homens e mulheres. Mas mesmo assim, com esse número que alguns insistem em dar uma informação errada de que nós temos a menor relação, a polícia e o sistema de segurança pública da Paraíba é tido como o melhor do Norte e Nordeste, pelos números que se apresentam, pela queda de CVLIs ao longo dos últimos anos acentuada, pela queda em 80% de assalto a banco, pela queda exatamente na diminuição de casos de violência contra as mulheres. Esses dados foi o que fez com que a CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas, nos desse essa condição de dizer claramente que o sistema de segurança pública da Paraíba é o melhor do Norte e Nordeste. Então, não é uma única ação, é um conjunto de ações que fazem com que a segurança pública seja cada vez melhor.
Vamos falar sobre saúde. Existe uma necessidade de interiorizar o serviço de saúde. O senhor já falou da rede de tomógrafos, que tem investido em equipamentos para que não haja necessidade de tanto deslocamento, mas tem muito paciente oncológico, por exemplo, que precisa viajar para fazer o tratamento. Como melhorar isso? O Hospital do Bem, por exemplo, ele pode ter um investimento maior? O que é que o senhor projeta para 4 anos, caso seja reeleito? O Hospital do Bem pode e vai fazer. O Hospital do Bem presta um serviço extraordinário à população que sofre e enfrenta essa doença. Acontece que ela faz isso com todo o sistema de quimioterapia, mas não faz de radiologia. Não fazia, porque nós compramos um acelerador linear que será instalado no Hospital do Bem. Nós estamos ampliando mais 2 salas de cirurgia com UTIs no Hospital do Bem, para que verdadeiramente o serviço que seja prestado no Hospital do Bem seja igual ao Hospital da FAP, seja igual ao Hospital Laureano. E você evitará que todas as pessoas do sertão tenham que se dirigir a Campina Grande ou João Pessoa. Nós estamos fazendo isso e se tratando do tratamento de oncologia, do enfrentamento ao problema de câncer, mas estamos fazendo isso também em outras áreas. Para vocês terem uma ideia, só existia um único equipamento de hemodinâmica na Paraíba, público, era no Hospital Metropolitano. Então, se alguém tivesse um AVC, se alguém tivesse um problema que precisasse de um cateterismo urgente, ele teria que ser transportado lá de Cajazeiras para João Pessoa, para ser atendido aqui. Nós mudamos essa regra, essa condição, implantamos em Campina Grande um equipamento. Eu estive recentemente em Campina Grande, visitando o Hospital de Trauma, e eu vi a relação, a quantidade de pessoas que foram salvas por esse equipamento. É um equipamento, evidentemente, que requer um custo de investimento alto, com profissionais especializados, mas tem feito a diferença na vida de todo mundo. Nós levamos um equipamento exatamente igual a esse lá para Patos. Está pronto, vai começar a operar agora dentro dos próximos dias. Isso é o que nós chamamos de interiorização de média e alta complexidade. Precisamos avançar ainda na área de traumatologia. Vamos reforçar os hospitais de Cajazeiras, Souza, Catolé do Rocha, Pombal e Itaporanga para oferecer a traumatologia num determinado nível, enquanto nós construímos o Hospital de Clínicas e Traumatologia lá em Patos. E aí sim, você terá toda a rede atendendo os serviços em seus determinados níveis de forma regionalizada. Essa é a nova saúde. A saúde da Paraíba, que mesmo enfrentando a pandemia, que recebeu nota 10 pelo enfrentamento, teve a capacidade de implantar um programa como o Opera Paraíba, que é referência nacional hoje. Eu recebo constantemente aqui secretários de saúde de outros estados que vêm conhecer o programa Opera Paraíba para saber como ele funciona. Isso, para mim, é muito importante porque é um programa que foi criado aqui, implantado aqui, concebido aqui na Paraíba e que serve de referência nacional. A saúde pública do Estado hoje, sem OS aqui dentro do Estado, que eu tirei, que eu fiz intervenção nos hospitais no primeiro mês de governo. No primeiro mês de governo eu fiz as intervenções necessárias, tiramos as OS, funciona hoje num outro patamar. E eu tenho certeza que, para quem não sabia, até uma UTI aérea nós implantamos aqui com recursos próprios do Estado. Nós temos hoje um avião com todo o sistema pronto que faz permanentemente transporte de pessoas. Tivemos recentemente um paraibano, caminhoneiro, que sofreu um acidente lá na Bahia e que ficou politraumatizado. Traumas, fraturas em vários lugares. E não, era impossível transportá-lo com ambulância. O avião foi lá, trouxe, entregou a sua família e está sendo tratado aqui. É esse tipo de serviço que nós estamos implantando para usuários do SUS. Usuários do SUS, a custo zero. A custo zero fazer transporte dessas pessoas. Essa é a nova saúde que tem na Paraíba. Governador, quero tratar aqui um pouco do uso das águas da transposição de São Francisco. O senhor já falou aqui que pediu a Lula, conversou com Lula e que é um propósito a terceira entrada, o terceiro ramal de São Francisco, que é do Piacó. Nós já temos 2, o do Cariri e o do Sertão. Então já tem muita água da transposição de São Francisco. E tem um debate sobre o uso das águas. O senhor deu a entender aqui que na renovação da matriz energética da Paraíba, as águas devem ficar para outras utilidades. No seu programa de governo não tem referência a este uso das águas da transposição de São Francisco. Se é para irrigação, se é apenas para abastecimento, se é preciso algum grande projeto de irrigação para a Paraíba. Eu queria que o senhor dissesse, esclarecesse isso, porque lá no seu programa de governo não há menção a isso. A distribuição das águas de São Francisco hoje na Paraíba, ela é uma realidade.
nós já levamos água da transposição para mais de 1 milhão de pessoas na Paraíba, através das águas que chegam em Monteiro e chega até a barragem de Boqueirão. Essa água também é utilizada pelos agricultores familiares que estão localizados ao longo da calha do Rio Paraíba, em que nós estamos fazendo, inclusive, paralelamente, o maior programa de recomposição de mata ciliar já feito na Paraíba. São mais de 500 hectares que estão sendo plantados nas margens do Rio Paraíba para que a gente possa trazer de volta e fazer o que nós chamamos de fábrica de águas, renascer as nascentes do Rio Paraíba. Isso já é uma realidade. Se você for para o eixo leste, o eixo norte, lá no sertão, você terá inúmeras comunidades que já recebem água do São Francisco. Você tem a cidade de Cajazeiras que recebe, e nós implantamos uma grande adutora a partir da barragem de Engenheiro Avidos para Cajazeiras e que atende a toda a região norte hoje, a água do São Francisco. Ou seja, as águas do São Francisco já estão sendo utilizadas. Para consumo, para garantir o consumo, segurança garantia de consumo e para a produção. Porque se você chegar às margens da barragem de Boqueirão, você vai ver a quantidade de pessoas que estão produzindo e com sistemas de irrigação, utilizando as águas que chegam em Boqueirão, que são águas que chegam do São Francisco. A água do São Francisco, a segurança hídrica hoje de Campina Grande e de toda a região, ela não está mais pautada na própria barragem de Boqueirão, ela está pautada agora no Rio São Francisco, porque à medida que você precisa de água, basta entrar em contato com o operador nacional que encaminha a água para cá. Então, há uma utilização real dessas águas. Agora, queremos mais. Queremos implantar essa adutora do Cariri, que vai levar água a partir da barragem de Poções até o Siridó. Estamos implantando a adutora do Curimataú, para que a gente possa pegar águas lá na barragem. Estamos fazendo a maior estação de tratamento da Paraíba, lá em Boqueirão, levando água para 18 municípios do Curimataú. Estamos licitando já a adutora que vai pegar água em Campina Grande e levar para Esperança, Remígio, Arara, Cacerengue, Solane e Bananeiras, para que a gente possa ter redundância nesse abastecimento. Ou seja, a Paraíba está devidamente planejada, equacionada, com as obras em execução, para que a gente atinja o último pilar da infraestrutura, segurança, para trazer mais desenvolvimento, que é a segurança hídrica. O senhor não menciona o Canal das Vertentes, que ali havia um projeto, ali é uma ideia de pelo menos 15 mil hectares de irrigação e produção irrigada. Ainda tem isso, ainda tem esse propósito, ou esse canal não vai servir mais para esse tipo de projeto? Claro que não, é porque são tantas coisas que às vezes a gente esquece uma ou outra. O canal Acauã-Araçagi, ele já tem seu lote 1 com 99% executado. Estamos trabalhando no lote 2. Até meados do próximo ano o lote 2 estará pronto. Já iniciamos a discussão com todos os órgãos públicos e entidades, e bem como os usuários que que se utilizarão dessas águas para definir o modelo de gestão. Isso continua em plena execução e eu espero que a partir de junho do próximo ano a gente tenha essa água chegando, atendendo aqui a essa região que tem as terras mais produtivas da Paraíba. Isso não é promessa, isso é realidade. Os processos já estão em execução dessa definição do modelo de como nós vamos utilizar. Canal Acauã é uma obra extremamente importante. O governo do estado investiu mais de 100 milhões de reais nessa obra, juntamente com o governo federal, que prioritariamente na época da presidente Dilma fez um investimento pesado, que é em torno de 1 bilhão de reais, e que nós estaremos aproveitando essa água para o setor produtivo, além da segurança hídrica para algumas cidades. Candidato, reta final da nossa entrevista, eu quero falar sobre posicionamento político. O senhor tem questionado ao seu adversário em quem ele vota para a presidência da República, mas tem uma ala da esquerda aqui que quase coloca o senhor no campo da direita, faz críticas ao seu governo e aos seus aliados. O senhor, no ano passado, falava que não tinha a tendência de formar aliança com bolsonaristas, com apoiadores do presidente. Ontem recebeu um apoio de Moacir Rodrigues, que é bolsonarista. Aqui em João Pessoa tem vereador que, inclusive, até comitê fez João Bolsonaro. Como é que fica seu posicionamento político? Pelo tempo, eu queria fazer uma pergunta quase nesse campo, então vou fazer de uma vez para ele responder de uma vez só também. Nesta campanha eleitoral, uma ala do PT, inclusive o controle do PT, a direção do PT aqui na Paraíba, fez campanha contra, votou contra, mas agora se integrou ao seu governo, está se integrando ao seu governo. A minha pergunta é, ficou alguma mágoa desse grupo do PT, desse contingente do PT? Esse contingente do PT, se o senhor
senhor for eleito, pode ser incorporado ao seu governo, ou o senhor vai cuidar daquele grupo do PT que esteve do seu lado desde o começo? Primeiro, eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre a sua pergunta. A sua colocação foi que eu disse que eu neguei e não aceitaria apoio de quem quer que fosse que não votasse no candidato a presidente da República. Eu nunca disse isso. Eu disse que na nossa chapa não era possível que alguém defendesse a candidatura de algum presidente da República e uma pessoa dentro da chapa defendendo a outra candidatura. Foi isso que eu coloquei. E não que não se poderia receber apoio. Apoio você recebe dos diversos partidos, diversas pessoas que pensam diferente. Apoio se recebe, sim. E nós nunca negamos isso. O que eu disse claramente na época foi que na chapa não cabia pessoas defendendo candidaturas à presidência diferentes. É uma coisa bem diferente do que foi colocado. Eu recebo com muita tranquilidade um apoio como o deputado Julian Lemos. O deputado Julian Lemos, nós tivemos uma relação de respeito e ele de compromisso com esse Estado, quando colocou emendas, quando defendeu a área que ele realmente entende, conhece, que é a área de segurança, e fez parcerias com o Estado. E eu sempre disse a ele que em qualquer lugar que eu estivesse, ele teria fala, teria voz para poder colocar a sua posição. A gente só tem um minuto agora, então conclua e faça as considerações finais. Essa pergunta poderia ter sido do começo, a gente teria mais tempo para conversar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que a Paraíba sabe que esse projeto que eu represento trouxe condições para que esse Estado fosse um Estado respeitado nacionalmente. Nós somos respeitados hoje pela segurança, pela saúde que oferecemos, pelo cuidado das pessoas. 1.300.000 pessoas recebem alimento hoje a R$1 para que possa resolver um problema da fome que se instalou nesse país. Esse Estado hoje tem investimentos na educação, que vai da educação básica, com 213 creches, que faz asfalto nas cidades, aumentando a autoestima do povo de cada cidade da Paraíba. Esse projeto fez uma diferença muito grande na vida de muita gente durante a pandemia, em que nós tivemos condições de apresentar à Paraíba verdadeiramente um projeto de enfrentamento à pandemia que recebeu nota 10 do IPEA. Nós agradecemos a sua presença aqui na Rede Tambaú de Comunicação, espaço aberto para os dois candidatos. Concluímos aqui na TV Tambaú a entrevista com os dois e depois do intervalo segue o Povo na TV aqui na TV Tambaú.